Olá, pessoal. Cá estamos nós lutando por esse Brasil. Hoje o meu recado, para variar, né, é para os bolsonaristas. A prisão espetaculosa do Queiroz reacendeu ânimos e decepções. Esse absurdo nós já estamos acostumando a ver que são absurdos propagados pelo STF e tudo tem uma história, né? Nada acontece por acaso. A verdade é que a nossa Constituição ela foi escrita em parte dela pelos comunistas e eles colocaram entraves para exatamente que outro poder que não fosse eles viesse a tomar conta do país. Não contavam, por exemplo, que aquela dobradinha criada pelo Fernando Henrique com o Foro de São Paulo, que é PSDB e PT, que essa dobradinha pudesse um dia ser quebrada por um homem que não tem, nunca fez corrupção, honesto, e que ganhou as eleições com 68 milhões de votos. Isso foi um tombo. Então, fazer o quê? Eles colocaram como atuação o STF. Ali está toda a força deles no momento, porque as interpretações sobre a Constituição ficaram muito enroladas, propositalmente, elas não têm um lineamento na cabeça deles certo, na verdade tem, porque quando há uma invasão de um poder ao outro, que os três poderes são harmônicos, eles querem dizer que tem que se resolver entre eles e não por uma força maior, que seria os militares. Quer dizer, vamos deixar essas discussões à parte, porque não vamos encontrar lugar algum. O importante é saber o seguinte: quando você está diante de um problema, você tem que raciocinar sobre esse problema. E os bolsonaristas e aqueles que estão mais dedicados a todo esse exame político encontraram uma belíssima de uma saída. Bolsonaro vai sim, segundo esses informantes, fazer acordo com o Centrão. Tem mais o que fazer mesmo, Centrão, Centroavante, Centrinho, não interessa. Ele não governa se não tiver uma base parlamentar efetiva. Não se governa nesse país usando apenas o executivo. Ele imaginou talvez que a força popular dele fosse suficiente. Não é, mesmo porque o povo, na verdade, na sua grande maioria, nem se intromete tanto assim em política, porque suas preocupações de sobrevivência são outras. Muito bem. Qual é o problema dele fazer a sua base parlamentar com representantes do Centrão? Para começar, não é dizer que todo o Centrão é corrupto, isso seria um absurdo. Nem todos os partidos, eles universalmente são corruptos de ponta a ponta. Tem sempre gente honesta, seja em qual for. Então, o fato dele dar cargos para esses partidos, que são cargos que é um direito legítimo e constitucional, e o STF não pode impedir, ele pode dar sim esses cargos para os representantes do Centrão e eles que tomem cuidado para não ser seduzidos por uma corrupção, porque depois vem Polícia Federal em cima deles, vem Ministério Público e tudo. Então eu acho que esse jogo não é nem um pouco arriscado e o presidente não está se arriscando nem um pouquinho, porque ele não é detentor de todas as forças do país e não pode vigiar tudo. Se alguém do Centrão que for escolhido pelo partido cometer algum crime, é problema deles. Eles vão ter que responder, serão substituídos. Bom, então isso aí é algo, na minha opinião e na opinião de muitos, quer dizer, quem sou eu para dar uma opinião realmente mais contundente, já que eu não tenho fontes tão próximas do Planalto, são observações do que eu leio e do que eu vejo. E por que que isso daria resultado? Primeiramente porque com essa base parlamentar efetiva, com esse grande número de congressistas ao seu favor, o presidente vai poder, além de ter 2 cargos que estão próximos a chegar para a substituição de ministros do STF, que é o Celso de Mello, que se aposenta agora em setembro, e o Marco Aurélio o ano que vem, em 21, ele poderá ter mais 2 ministros do Supremo. E com 4 ministros do Supremo, essa corte vai respirar dias melhores para o país. Ela não vai ser sectária e ela não vai ser totalmente fazendo o jogo da esquerda infame, uma esquerda medonha, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas que eles desejam implantar e porque foram exatamente escolhidos ou pelo PT, ou por Lula, ou por Dilma, ou por PSDB, ou o último agora que foi por Temer. Então, veja bem, com esta base, colocando a reforma da PEC mais uma vez, a PEC chamada PEC da Bengala, que já foi substituída uma vez,
passando para 75 anos os ministros, ela pode voltar a ser votada, essa PEC, para que ministros do Supremo se aposentem com 70 anos. Diga-se de passagem, está bom demais, né? Porque é muito tempo no governo. Eles não têm um limite determinado como deputados, senadores, para estarem no governo. O limite deles é infinito, é até a morte, ficam até morrer. E isso é muito perigoso, porque, como nós estamos vendo agora, eles passam a ter uma proposta política, uma proposta ideológica, o que é absolutamente inadmissível. Então, com a entrada de mais 2 ministros no STF, Bolsonaro terá, portanto, 4. E com estes 4, haverá um equilíbrio e esperamos que sejam tempos bem mais suaves e que não haja essa intervenção que estamos assistindo com tantos horrores como essa chamada fake news do Alexandre de Moraes, esses inquéritos que, como o próprio Marco Aurélio disse, o inquérito do fim do mundo, e outras tantas medidas que eles estão tomando que o povo não está gostando. Com isso, com essa mudança no STF, o que vai acontecer é que nós teremos verdadeiramente uma administração de direita, uma administração conservadora, porque o Brasil é conservador, uma administração liberal conservadora, porque essa foi a nossa escolha. Se mais tarde, em outras eleições, o povo quiser voltar novamente para o socialismo à esquerda, é um direito que ele tem, vai lá e vota. Não é assim que resolve as coisas? Então, mais do que nunca, bolsonarista, temos que cravar realmente o nosso presidente. Estamos com Bolsonaro. Não devemos dar ouvido algum para as provocações da esquerda, não vamos nos perturbar com isso, e muito menos com aquela turma que agora está defendendo o juiz Moro, que, na opinião de muita gente, ele é sim um traidor, alguém que não correspondeu à fidelidade do presidente e causou um transtorno enorme com a divulgação de uma reunião que era secreta. Para divulgar essa reunião, isso foi inconstitucional, mas querendo mostrar um lado radical da presidência Bolsonaro. Quanto àqueles politicamente corretos que dizem que não gostam de Bolsonaro porque ele é rude e ele é nome feio, eu tenho por eles o mais completo desprezo. Porque não é possível que eles sejam tão idiotas que não sabem que esse politicamente correto não passa de um comunismo disfarçado, certo? De um comunismo cor-de-rosa, aos moldes de Fernando Henrique Cardoso, que trouxe para cá o Foro de São Paulo e criou essa gravata cor-de-rosa para tornar mais palatável para aqueles que têm muito medo, que tiveram muito medo e têm medo até hoje do chamado pé de chão, o pé das indústrias, né? A proposta pé de chão da indústria de Lula. Então, isso não lhes agrada, o pé de fábrica, como dizem, porque o pé de fábrica geralmente é um pé meio grosseiro. Eles preferem o perfume da esquerda socialista, como dizem, da esquerda que possa ser administrada, que pode ser até, chego até a dizer uma bobagem, que Fernando Henrique seria um estadista. Tenha paciência, né? Um país com 70% de pobres, com tantos crimes, com tanta roubalheira, e pretendermos ter um presidente estadista. O que nós precisamos é o que nós ganhamos, o que nós temos. É um presidente honesto, que não se corrompeu, que não aceita corrupção. Este é o momento, é isso que nós precisamos. Nada mais além disso. Então, gente, firme aí, vamos lutar, vamos conservar nossos lugares e vamos estar nas redes, esquecer esta mídia, que é uma mídia, desculpa o palavrão, mas é uma mídia escrota, essa mídia tradicional. Ela está aliada com todo esse ranço comunista da Venezuela, ela está aliada com reitores de universidade, está aliada com agentes públicos de alto escalão, está aliada com partidos comunistas de todas as espécies, principalmente aqueles que já sabemos, China, Coreia do Norte, etc. E com qual objetivo? Objetivos ideológicos? Nada disso. O objetivo é roubar mesmo, é roubar e não ser punido. Esse é o objetivo. E é contra isso que nós temos que lutar. Portanto,
Vamos para o UP. Bolsonaro, estamos com Bolsonaro.